Olá, alunos e alunas de filosofia moderna e contemporânea. Jean-Jacques Rousseau, pensador importante no contexto das ideias iluministas do século XVIII na Europa e mais especificamente na França. Estávamos examinando algumas obras de Rousseau, lemos até um trecho da sua obra importante, o Discurso sobre a Origem das Desigualdades entre os Homens, e citaremos agora Emílio, uma obra em que Rousseau ele é um pensador eclético, é um pensador que pensa elementos diversos da vida social e cultural. Nessa obra Emílio, produzida em 1762, Rousseau vai construir um tratado sobre educação, vai trabalhar esse tema da educação, que para ele é muito importante na formação de uma consciência. Os indivíduos precisam ter uma consciência do mundo em que estão inseridos e esse processo de consciência é gerado pela estrutura educacional. Uma sociedade que educa adequadamente será uma sociedade que vai constituir cidadãos livres, a um poder positivo na educação de gerar um compromisso de cada indivíduo com a liberdade, com a fraternidade, com a igualdade, com o senso de justiça, a escola ensinando realmente valores civilizados para que crianças cresçam com a consciência do que é humano, a consciência do respeito em relação ao outro, a consciência de trabalharem juntos para o bem comum de uma vida social mais justa, mais solidária e efetivamente humana. Outra obra de Rousseau é o Contrato Social, de 1762. Como o nome já diz, a ideia de que uma sociedade ela se organiza a partir de um ideal de contrato entre governantes e governados, onde deve ser estabelecido quais são as normas a serem seguidas pelos governantes e que direitos tem um governante que foi legitimamente eleito de estabelecer uma praxis de governo e direitos e deveres dos cidadãos que estão inseridos nessa ordem, fizeram um pacto e devem trabalhar em torno do bem comum, mas também cada indivíduo e a sociedade aí como um todo teria direitos que o Estado não pode subtrair, não pode negar, não pode inviabilizar. Então a ideia de um contrato é uma ideia muito importante para afirmar um ethos civilizatório justo e adequado, e que faça sentido em termos daquilo que a razão humana consegue entender em termos de justiça, liberdade e solidariedade no mundo social humano. Rousseau produziu também um verbete para a famosa enciclopédia organizada por D'Alembert. Ele vai escrever o verbete de economia política. Então nós vamos vendo que ele produz tratados de política em si, trata de questões de economia, trata de questões de educação, é um pensador bastante complexo, um pensador bastante criativo e rico. E a obra, por último, que desejo citar, de Rousseau, é O Adivinho da Aldeia, que é uma ópera. Rousseau escreveu também uma ópera. Era um intelectual muito ativo, tinha uma inteligência muito inquieta e contribuiu muito para discutir questões importantes para o mundo social da sua época e projetou a sua sombra de intelectual sobre o século XIX e XX, os séculos que vieram posteriormente. Ainda hoje, Rousseau é uma referência para pensar mundo político em planos mais teóricos, mais abstratos, mas também na perspectiva de se constituir algumas ideias concretas para o mundo social, como nós veremos um pouco mais adiante. Qual é a concepção antropológica de Jean-Jacques Rousseau? Isso é importante. Rousseau tinha uma concepção de antropologia, a ciência que estuda a condição humana, como essa condição humana é e como ela se estabelece nos espaços sociais onde ela define a sua identidade e faz percorrer o seu destino, digamos assim. Rousseau tinha a ideia de que o homem nasce livre, ele cita isso em um dos seus livros, O Contrato Social. O homem nasce livre, mas a sociedade o corrompe. Então, há claramente uma ideia que depois vai ser desenvolvida com o conceito do bom selvagem. Rousseau antecipou algumas questões do romantismo, valorizando a vida do ser humano na natureza, a vida do ser humano antes da dimensão de uma vida civilizada, por assim dizer. E ele tem uma crítica bastante contundente aos rumos da civilização, a hipocrisia que há nessa civilização, a injustiça que é gerada nisto que se chama civilização. Ele era bem atento a essa questão, por isso essa frase tem todo sentido no pensamento de Rousseau. O homem nasce livre, ele é projetado no mundo com a possibilidade plena da sua liberdade, mas encontra
um mundo social encontra uma sociedade organizada que vai, de alguma maneira, restringir essa liberdade, negar essa liberdade, inviabilizar essa liberdade e até mesmo extirpar essa possibilidade de liberdade, dependendo do mundo social e político de ação de governo que esse indivíduo estará crescendo, estabelecendo a sua identidade de um ser humano adulto. Essa concepção antropológica de Rousseau é uma concepção que, de alguma maneira, não faz jus à sua herança calvinista. O calvinismo, com a sua ideia de que o ser humano nasce sob o domínio do pecado e a graça de Deus é que vai transformá-lo para uma possibilidade de perder esse domínio do pecado e alcançar o senhorio de Cristo na sua vida. Rousseau tinha algumas inserções no mundo da teologia, tinha uma identidade cristã, em algum momento ela foi marcada pela herança do calvinismo, mas tinha uma ideia bastante romântica, bastante inocente sobre essa condição humana mais específica no que diz respeito à sua potência. E aí, nesse sentido, ele pode afirmar que o ser humano é um ser que nasce em estado de liberdade, mas é a vida social que impede essa liberdade de ter a sua expressão devida, aceitável e justa. A grande questão da filosofia russoniana, eu poderia dizer, é como preservar a liberdade, que é um ponto essencial no pensamento de Rousseau, era um ponto essencial no pensamento dos iluministas. A Revolução Francesa mesmo vai adotar esse lema da liberdade, falará de liberdade, fraternidade e igualdade. Então a liberdade está ocupando o pensamento desses intelectuais do mundo moderno. Eles olham para trás e observam o mundo da religião, o domínio da religião na vida da sociedade, e entendem aquilo como uma expressão de opressão. O mundo também político absolutista, então agora eles querem a liberdade, e falam sobre liberdade, e estão trabalhando no sentido de concretizá-la, de efetivá-la como uma possibilidade de pensamento livre e também de uma sociedade com maior participação de todos e com mais justiça, onde o ser humano possa exercer o seu potencial e ser livre para fazer as suas escolhas e para fazer o seu fluxo existencial acontecer. Qual é a proposta política, então, no pensamento de Rousseau? A proposta política é a ideia da soberania. A soberania pertence aos membros da sociedade. A soberania não está no rei, não está no monarca. A soberania nasce desse pacto entre aquele que governa e os governados. Então, nessa relação de governantes e governados é que vai nascer o conceito de soberania, que será um conceito em que os governados reconhecem naquele que governa a legitimidade para governar e dão o apoio, dão o seu crédito a essa legitimidade de governança, e ao mesmo tempo aqueles que governam entendem que o poder não emana exclusivamente deles, mas emana também da decisão da maioria de um espaço social onde todos estão reunidos discutindo a questão do bem comum. Esse espaço social onde se discute o bem comum, bastante semelhante à ideia da polis grega, é alguma coisa que está agora no pensamento de Rousseau para discutir questões políticas. A prevalência da vontade geral é um elemento de fundamental importância. Deve prevalecer a vontade geral e não de uma minoria. Aí é claramente uma resistência a um ideal de ação política que nasce de uma hegemonia, de uma aristocracia, de um grupo social restrito dentro da sociedade, conduzindo todos dentro da sua perspectiva e visão de mundo. Rousseau fala então de vontade geral. Fala também da ideia do bem comum. Governar é a partir desse ideal do bem comum. E a educação seria a força por excelência que constrói esse senso de bem comum, que constrói essa noção de soberania e que trabalha essa ideia de vontade geral. Então, o pensamento político antropológico de Rousseau merece ser estudado e observado. Há algumas questões que são cruciais ainda para o desenvolvimento da vida social contemporânea, no mundo que nós estamos inseridos. Continuaremos no próximo encontro ainda com o pensamento de Jean-Jacques Rousseau.